Wellington. Então, essa é a parte principal, onde você vai indicando os microconstituintes. Nós também temos 3 pontos importantes aqui nesse gráfico, tá? A porcentagem importante de colocar aqui, que eu nem coloquei, tá? Que seria 0,53, seria esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Esse ponto. É 0,53, é um pouquinho antes de 0,77, tá? E para eu finalizar aqui a explicação, o que eu faço? Nós temos 3 pontos importantes nesse gráfico, onde nós temos 2 fases, uma fase se transformando em 2 fases, diretamente a partir de um ponto triplo, tá? Nós temos 3 pontos triplos aqui. Nós temos aqui, este ponto aqui, que ali é 0,45, tá? E até saiu aqui. É o 0,45% de carbono, tá bom? Temos em 0,77% e temos em 0,53% esses 3 pontos triplos, tá? E aí nós temos aqui a indicação das setinhas que eu fiz, ó. Em este ponto aqui é o eutetoide. No caso, o eutetoide é até certa porcentagem de carbono, né? Ele é exatamente ele ocorre a 0,77% de carbono. O eutetoide e, na temperatura de 727 graus Celsius. Esse ponto ele se localiza então a 0,77% de carbono e na temperatura de 727 graus Celsius. O eutético, que é aqui em cima, tá? Então, o eutético, ele ocorre a 4,50% de carbono e a uma temperatura de 1148 graus Celsius, tá? E nós temos ainda o último, que é o peritético. O peritético, ele é cá em cima, tá? Ele está localizado a uma porcentagem de 0,53% de carbono, tá? E ele estaria aqui, nessa linha, a 1495 graus Celsius. Ok. Tá bom? E aí, o que é interessante desses pontos? É que quando nós estamos no aquecimento, ou seja, nós estamos aumentando a temperatura, nós temos a formação direta de perlita em austenita gama. E no resfriamento, quando nós estamos diminuindo a temperatura, nós temos a passagem de austenita gama para perlita. No eutético, nós temos no aquecimento a transformação de austenita gama mais perlita, mais sementita. Tá? Austenita gama mais sementita diretamente em líquido. Ela passa diretamente desse ponto onde ela é sólida para líquida. Show de bola. E no resfriamento, contrário, solidifica, Ela passa direto de líquido e solidifica em ferrita gama mais... ferrita não, austenita gama mais sementita. E por último, o ponto peritético, o que acontece? Ele se transforma no aquecimento, tá? De austenita gama, tá? Diretamente para 2 fases, que é a ferrita delta
mais líquidos. Então ele tem uma parte de ferrita delta e outra parte líquida, tá? A partir deste ponto. E no resfriamento? A ferrita delta mais a fase líquida que está contida nela se transforma em austenita gama. Aí, a partir desse ponto aqui, quando nós voltamos pro eutetoide, tá? Nós geralmente dividimos em duas partes, tá? Os ácidos eutetoides, que são abaixo do ponto eutetoide, e os hiper de maior, eutetoides, que são acima de 0,77, né, que é depois do ponto eutetoide. Então nós temos essas duas classificações ainda de ácidos, tá? Eu acho que o que nós tínhamos... Ah, tá, e tem outro ponto que eu também gosto muito de falar, tá? Que é a questão da porcentagem de carbono, ela ser uma fase endurecedora nos materiais, né, ferrosos. Então, se nós não colocamos nenhum outro metal, tá, na constituição do carbono, nós só adicionamos mais carbono, o que acontece? Ela tende a deixar o material mais duro e mais frágil com isso, né? Então, se nós formos comparar os aços com ferro fundido, tá? O ferro fundido ele tende a ser um material mais duro do que o aço, tá? Os aços, por sua vez, são mais maleáveis. Ainda falando dos aços, quando nós comparamos um aço 1020 e um aço 1045, o aço 1020 ele tende a ser mais maleável porque ele só tem 0,20% de carbono e o 1045 já tem 45% de carbono, já sendo classificado como aço de médio carbono, né, que vai de 0,25 a 0,60%. Onde pega têmpera, né? Exatamente. Aí ele tem mais capacidade de têmpera, tá, do que um aço com baixo carbono. Show. Tá bom? Eu acredito que seja isso, tá? Salvar. Vamos tentar montar então para poder tirar a foto.